Boa noite, Deus abençoe. Pastor André Zuba, da Igreja Comunidade Evangélica Rei dos Reis. Como a própria Bíblia diz, o homem pode fazer planos, porém o realizar vem de Deus. Em quase 22 anos, nós temos sempre na nossa igreja todas as quintas-feiras, às 20 horas, o culto, e também aos domingos, às 19h30. Mas hoje, devido a uma chuva muito violenta, muito forte, tanto aqui em Cambé, na cidade onde eu estou, como em Londrina, onde fica a sede da nossa igreja. Então, nós comunicamos já no Facebook, avisamos em alguns grupos, que hoje nós não teremos o culto presencial. Mas, mesmo assim, Deus não deixará de ser cultuado, porque nós temos um compromisso de adorar a Deus em espírito e em verdade. E foi por isso que nós nascemos, para adorar a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje que Deus tocou profundamente ao meu coração. E eu creio que vai tocar no seu também. No livro de Gênesis, no capítulo de número 28, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no Pentateuco. Gênesis foi escrito por Moisés e tem algo muito interessante de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje é um dia especial, porque quando Deus muda tudo, é porque Ele tem algum propósito. E se Ele mudou tudo hoje, é porque Ele tem um propósito. E tudo já estava determinado, porque a Bíblia diz que há um tempo e um propósito debaixo dos céus e sobre essa terra, para cada um. Então que você receba nesta noite a palavra de Deus como um alimento, que nós possamos nos alimentar verdadeiramente da palavra do Senhor. E a Ilane, minha esposa, já entrou, já está entrando mais alguns irmãos. Nós vamos aguardar um minutinho, esperar que alguns outros entrem. Nós colocamos um horário às 19 horas, lembrando que todos os cultos nas quintas-feiras são exatamente às 20 horas. Mas hoje, com essa exceção, nós iniciamos às 19 horas, devido a essa chuva também. Ok? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. E eu quero agora, junto com você, orarmos e pedirmos a Deus que Ele venha falar ao nosso coração. Pois a palavra de Deus, ela é rema. É uma palavra que transforma, é uma palavra que modifica, é uma palavra que muda destinos, muda a nossa sorte. Então eu quero convidar você, em apenas alguns minutos, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos pedir para o nosso Papai do Céu falar com cada um de nós. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, como Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, ainda, Senhor, com todos os impedimentos, ainda com todos os ventos contrários, ainda com essa chuva forte, uma chuva de pedras, Pai, porém nós temos a oportunidade, a grande oportunidade de prestarmos culto ao Senhor, que é digno e merecedor de receber todo o culto. Por isso, Pai, humildemente eu lhe peço, usa a minha vida, toca do alto da minha cabeça a planta dos meus pés, para que tudo que for falado e revelado seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E que assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, então nós vamos hoje falar sobre Gênesis, primeiro livro da Bíblia,
no capítulo de número 28. Eu quero estar lendo com os irmãos a partir do verso 11, um texto bastante conhecido, porém com uma revelação nova, saindo do forno ao meu e ao seu coração. E diz assim, Gênesis 29, verso 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, esse texto nos fala sobre a peregrinação de Jacó, saindo de Berseba e indo até Harã. Jacó, o nome de Jacó tem como seu significado suplantador, enganador, mentiroso. E nós já sabemos da história de que ele trocou a sua primogenitura, né? Enganou seu irmão por um prato de lentilhas. Porém, mesmo enganando seu irmão, enganando seu pai, ele recebeu a bênção do seu pai. Ele recebeu a bênção de Isaque. Por isso que nós falamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Porque todos os homens da terra, nós erramos, nós falhamos, desde o Antigo Testamento até aqui, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda com a obra da maravilhosa graça do Senhor, essa obra da redenção, a obra da expiação, ainda nós pecamos. Porém, nós não mais vivemos na prática do pecado. E isso é uma bênção para nós, porque hoje nós temos a garantia da salvação, nós sabemos que Jesus morreu a nossa morte e nada poderá nos abalar, não é verdade? E eu gostaria de falar sobre Jacó no seguinte sentido. Jacó, ele partiu de Berseba para ir para a cidade de Harã, para procurar o seu tio Labão e fazer a sua vida, casar, ter seus filhos, construir seu patrimônio. Mas esta saída dele, da casa dele, foi muito dolorosa, foi muito triste, foi muito decepcionante, porque a própria consciência dele o acusava de tudo que ele tinha feito, né? Mas o pai dele, como um homem de Deus, o pai dele abençoou a vida de Jacó. Quando nós lemos o capítulo 28, do verso 1 ao 4, diz assim, preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que esta mensagem de hoje pode mudar a sua vida. Isaque chamou a Jacó, abençoou-lhe e ordenou, dizendo, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Retuel, pai de tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que em herança
possua a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Imagina que um primeiro aprendizado que nós temos aqui, queridos, é a importância de recebermos as bênçãos dos nossos pais. A importância de recebermos as coordenadas dos nossos pais. Jacó errou, Isaac soube do seu erro, liberou perdão para o seu filho, porque que pai que não perdoa o seu filho? E ainda assim, colocou a mão sobre a sua cabeça, abençoou a vida dele e deu uma coordenada para que ele fosse até Harã. Então, não menospreze a oração dos seus pais. Quando você necessitar de oração, nós pedimos oração para os pastores, nós pedimos orações para os amigos, nós pedimos orações para os familiares. Mas se você tem o seu pai ainda vivo, se você tem a sua mãe ainda viva, peça oração para eles, porque há poder na oração de um pai sobre o seu filho. Há muito poder de oração de uma mãe sobre o seu filho. E verso 11 diz o seguinte, que ele chegou a um certo lugar. Que lugar era esse? Nós sabemos que era deserto, era uma intermediação entre Berseba e Harã, mas ele chegou a um certo lugar porque estava anoitecendo, ele estava cansado, arriado, mas muito mais espiritualmente, emocionalmente, do que até fisicamente. E naquele lugar que ele chegou, foi o lugar que eu quero falar exatamente nesta noite, dirigido pelo Espírito Santo. Quando o pior lugar se torna o melhor lugar para a nossa vida. Quando a pior situação que nós estamos vivendo se torna a melhor situação para a nossa vida. Quando nós achamos que poderia ser a nossa morte, poderia ser o nosso fim, na verdade, é um novo começo de Deus. Porque o Senhor, Ele sempre nos assiste com a sua misericórdia. E as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, e é a causa de nós não sermos consumidos. Agora ele tinha a bênção do Pai, Jacó sabia para onde ir, Jacó sabia o que fazer, porém, tudo à sua frente ainda era nada. Ele tinha o projeto, ele tinha a coordenação do pai dele, a direção, mas ele estava no caminho, no deserto. Ele deu o primeiro passo. E isso é muito importante da nossa vida, meus queridos. Porque quando nós passamos por lutas, por tempestades, por muitas dificuldades, muitas pessoas param de caminhar. E nós não podemos parar de caminhar. É no momento da adversidade, é no momento das dificuldades, é aí que nós temos que caminhar mesmo. E caminhar sobre a luz da direção de Deus. Caminhar de conformidade com a palavra de Deus. E é interessante que a gente vê o começo de Jacó errando, mentindo, né? Traindo o seu próprio pai, mas depois que ele recebe a bênção do seu pai, ele obedece o seu pai. E ele sai, ele dá o primeiro passo. E ele vai mesmo, com coragem, vai firme para a terra de Harã.
Porém, no meio do caminho, que a Bíblia fala, um certo lugar, ele passou a noite, porque o sol já era posto, e ele tomou uma das pedras e o colocou sobre a sua cabeça. Ou seja, ele fez da pedra um travesseiro para que ele pudesse dormir. Eu quero lhe dizer o seguinte: Jacó estava totalmente desconfortável. Ele estava vivendo uma vida que ele não queria estar vivendo. Ele estava deitado no meio de um deserto. Ele estava com a cabeça sobre uma pedra. Tudo nele estava desconfortável. Tudo nele estava ruim. Ou melhor, tudo estava indo de mal a pior. Porém, ele tinha uma promessa. Ele tinha uma bênção que vem desde Abraão. Porque o Senhor que promete, ele cumpre. O Senhor prometeu para o avô de Jacó: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. E como Jacó não seria bendito? Como Jacó não seria abençoado? Por isso, só um minutinho, queridos. Tem eu tenho um notebook do lado e ele estava fazendo uma reprogramação, mas eu vou cancelar ele aqui para a gente poder continuar. Me perdoe, tá? Amém. Mas vamos lá. Jacó totalmente desconfortável, mas com uma promessa de Deus para a vida dele. Então ele pega ali uma pedra, coloca a cabeça sobre a pedra, e tão cansado da alma, do espírito, o emocional totalmente abalado, ele desmaia, ele consegue dormir naquele certo lugar. E ali, aquele certo lugar que Deus o fez parar, antigamente chamava Luz. Era o nome daquele lugar. E Deus, quando nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, nós estamos debaixo da luz. Nós estamos debaixo da luz do Senhor. Porque Deus, Jesus, ele é a luz do mundo. E quem o segue jamais andará em trevas. Jacó foi obediente ao seu pai e seguiu o caminho. E ele chegou até um lugar chamado luz. Quando nós estamos diante da luz do Senhor, meus queridos, tudo acontece. Por quê? Porque a luz do Senhor nos mostra tudo que está errado, nos mostra toda a sujeira, nos mostra o caminho que nós devemos prosseguir, nos mostra aquilo que nós devemos fazer. Ao ponto do verso 12, falar que Jacó sonhou, né? E a Bíblia diz assim: e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, no qual os anjos de Deus subiam e desciam daquela escada. E eis que o Senhor estava no topo. Aonde Deus estava? Deus estava no topo da escada e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. E esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. Você já entendeu o milagre? Você já entendeu o que o Espírito Santo de Deus já está falando ao meu e ao seu coração? Naquele lugar onde ele estava decepcionado, naquele lugar onde ele estava sem esperança, naquele lugar, naquela terra onde ele estava com a cabeça num travesseiro de pedra,
Era toda aquela terra que Deus iria dar para ele. Porque Deus tinha infinitamente mais daquilo que ele pedia ou daquilo que ele pensava. E o Deus que nós servimos é desta mesma maneira. Ele tem muito mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Tanto que no verso 19, no capítulo 28, a Bíblia diz assim: e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Por que Jacó mudou o nome daquele lugar? De Luz para Betel. Porque ele encontrou a luz, ele encontrou com Deus, ele teve uma mudança de vida, ele teve um chamado sobrenatural, ele teve um sonho que não foi um sonho dele, foi um sonho de Deus direcionado a ele e que o fez mudar aquele lugar. Então ele ungiu aquele lugar como Betel, e Betel significa casa de Deus. Queridos, imagine a casa de Deus. É claro que nós estamos falando do Antigo Testamento, né? Mas hoje, no Novo Testamento, quem é a casa de Deus? Somos nós. Nós somos o templo de habitação do Espírito Santo. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos essa luz, nós estamos na casa de Deus, nós estamos confortavelmente sobre a proteção de Deus, mesmo que as circunstâncias nos mostrem ao contrário, né? Até o topo dos céus, aonde Deus estava no topo, e anjos subiam e desciam naquela escada, até que ele ouve a palavra de Deus sobre a tua vida. Hoje, Deus libera uma palavra para a sua vida. O lugar que você está, onde parece o pior lugar, é aí que o Senhor vai fazer dele o melhor lugar. Essa situação que você está vivendo, é esta situação que Deus vai transformar numa melhor situação. Porque não há impossibilidades para Deus fazer e realizar. O próprio Deus diz: há alguma coisa demasiadamente difícil para que eu faça? Agindo Deus, quem impedirá? E a palavra que Jacó recebeu em sonho foi a mesma palavra da promessa sobre Abraão e sobre Isaque, sobre o seu avô e sobre o seu pai. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Você não vai ficar deitado nessa terra. Você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar mais angustiado. Porque Deus te dará a terra. Deus mudará a sua vida. Deus mudará a sua condição. Você não mais ficará com incômodo na sua cabeça, como ele estava, com esse travesseiro de pedra. A sua cabeça estará em paz, porque na sua mente você pensará com a mente de Cristo. Você pensará nas coisas que vêm do alto. Você pensará nas coisas eternas, nas coisas não terrenas, porque Deus, ele fala conosco, e ele fala também através dessa live. No verso de número 12, melhor dizendo, no verso de número 14, ele diz assim: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência, benditas todas as famílias da terra. Queridos, Deus não erra, Deus não falha. Todas as promessas de Deus são cumpridas em Cristo Jesus.
Todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa o vale que você está passando, não importa o deserto que você está, não importa o que você está sentindo, não importa se o teu travesseiro é de pedra ou não, não importa se você está na noite ou se você está de dia, o que importa é que nós estamos debaixo de uma promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, de geração em geração. E ainda continua essa promessa, porque quando o homem meteu os pés pelas mãos e cometeu o pecado original, Deus nos resgatou novamente, queridos, com seu Filho unigênito. O que mais ele não faria, aquele que não poupou nem mesmo o seu único filho em amor a cada um de nós? Nós estamos debaixo desta promessa. Nós somos filhos benditos do Senhor. Nós somos filhos abençoados do Senhor. E o que Deus fez, ninguém mais pode revogar. Olha o que diz Gênesis 28, Gênesis 28, verso 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse. Ele disse para ele mesmo, ele estava sozinho ali. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito forte. Na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Você não está sozinho nessa tua dificuldade. Você não está sozinho neste lugar. Você não está sozinha nessa tempestade. Você não está desamparado. Você não está desamparada. Você não está como folha ao vento, mas você está sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque é o Espírito Santo que tem testificado ao nosso coração que nós somos filhos amados, filhos benditos de Deus, filhos da promessa do Senhor. Por isso, a luz de Cristo já habita em nós. E hoje nós somos Betel, nós somos a casa de Deus. Então, imagina que coisa maravilhosa. O homem, o ser humano, nós somos tão frágeis, barros formados do pó da terra, vasos de barro frágeis ao ponto de se cair, quebrar, mas habitar dentro de nós o Criador dos céus e da terra. É porque nós fazemos parte dele. Quando o Senhor criou o homem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele soprou dentro dele, nas nossas narinas, o Espírito da vida e nos fez alma vivente. E este Espírito, que é alma vivente para toda eternidade, é este Espírito que voltará para o Senhor. Então, não deixe de ser casa de Deus. Não deixe de ser templo de habitação do Espírito Santo. Basta o dia o seu próprio mal. Jacó dormiu num travesseiro de pedra, mas garanto a você que no outro dia já não tinha mais travesseiro de pedra. Já no outro dia já não tinha mais incômodo, porque ele disse: eu não sabia, mas agora eu sei que este lugar é a casa de Deus. Este lugar é aonde eu vou permanecer, na presença de Deus. Afinal, quem está na casa de Deus, quem é a casa de Deus, tem a presença de Deus, queridos. Então, simplesmente, nós temos que deixar o Senhor nos guiar. Por isso que o salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Verso 17:
e temendo agora, com muito respeito, com muito temor, ele disse: quão terrível é este lugar, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele entendeu que aquele lugar, que parecia o lugar mais terrível, que parecia um lugar mais indesejável, era aquele lugar que foi o melhor lugar que Deus o levou para falar com ele. Eu não sei a situação que você está passando, mas se você está passando por alguma situação tempestuosa, saiba que essa situação, este lugar que você se encontra, é permissividade de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós sabemos da história de Jacó. Jacó, ele foi para Harã, ele casou, ele conheceu seu tio Labão, ele foi enganado pelo seu tio Labão por 7 anos, afinal, tudo que nós plantamos nós colhemos. Então ele trabalhou mais 7 anos para ter a esposa a qual ele queria, que era Raquel, né? Mas ele prosperou na terra, até que ele voltou com toda a prosperidade na terra a qual Deus tinha prometido dar aos seus pais, de geração em geração. Então, queridos, nós somos um povo que não retrocede, nós somos um povo que avança. Então, que ainda que você possa estar se sentindo decepcionado, desgastado, cansado emocionalmente, receba essa palavra de Deus. Você é a casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Ore ao Senhor, clame a Deus, e Ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis diante da presença do Senhor. Queridos, Isaac perdoou Jacó. Jacó, ele foi terrível. Ele enganou seu irmão Esaú, trocando a primogenitura por um prato de lentilha. Ele enganou o seu próprio pai Isaac no leito de morte. Seu pai estava enfermo, velhinho, e ele se fez passar pelo irmão. Mas quando o pai viu que o que já tinha acontecido aconteceu, então o pai perdoou este filho, deu uma nova chance a esse filho, fez com que ele compreendesse que ele estava debaixo de uma bênção de Abraão, de Isaac, que ele seria abençoado também. O que Deus faz com que você compreenda nesta noite é que, independente das circunstâncias deste mundo, independente de Covid, independente da guerra, independente das finanças, independente do teu sentimento, do que conhecemos, do que nós achamos, nós fazemos parte das promessas do Senhor. E o Senhor é fiel para prometer tudo aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. Depois você pega o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo de número 24, e olhe se não é a realidade de hoje, do século 21, tudo o que nós estamos vivendo. E tudo o que nós vamos viver, queridos, são as promessas de Deus. Viva as promessas de Deus a partir de hoje. Faça como Jacó, ainda no deserto, ainda com incômodo, ainda se você estiver com uma enfermidade, ainda com depressão, ainda angustiado, insista, persista e não desista. Exercite a sua fé e sonhe os sonhos de Deus, pois este lugar que você acha que é o pior lugar da sua vida, este vai ser o melhor lugar da sua vida. Esta situação que você acha que é a sua morte, que é o seu final, é esta situação que Deus vai reverter e vai mudar totalmente, porque Deus é especialista
em reverter a maldição em bênção, em abrir portas que estavam fechadas e ninguém mais fechar. E Deus é especialista para fechar portas também que estavam fechadas e abrir essas portas e ninguém mais poder fechá-las. Eis a história de Jacó. Ele errou, eu sei que eu erro, eu sei que você erra, nós temos os nossos erros, mas Deus nos perdoa. Todos os dias pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam e é a causa de nós não sermos consumidos e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então receba o amor de Deus, receba gratuitamente esse dom da salvação, porque a salvação é um dom. Deus nos deu gratuitamente, sem depender das nossas obras, somente do nosso aceite. Então, aplique a tua fé, coloque a tua fé no Senhor. Deitado hoje na sua cama, logo ao dormir, que você peça a Deus: Senhor, me dê um sonho. Eu quero sonhar o teu sonho, Pai. Pois eu já não tenho mais sonhos, eu já não tenho mais planos, eu já não tenho mais projetos. Eu estou simplesmente prosseguindo, Senhor. Mas eu não quero prosseguir sem ser para o alvo. Paulo, apóstolo, homem bendito do Senhor, homem que se dedicou a vida a Deus, ao ponto de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse assim: olha, eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar, eu ainda não cheguei ao ponto, mas uma coisa eu faço. Me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós somos Betel, nós somos a casa de Deus. O Espírito Santo está em nossa vida. Ele vai interceder por você. E tudo o que é levado ao Pai, em nome de Jesus, nos será feito. Por isso que o próprio Cristo disse: tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome vos será feito. Como que as promessas do Senhor não serão realizadas nas nossas vidas? Eu quero deixar essa palavra para cada um de vocês. E para aqueles que ainda se sentem agoniados, porque é um desafio, né, irmãos? É um desafio na nossa geração vencermos a ansiedade, vencermos a depressão, o mal do século, né? E no verso 19, Jacó, ele chamou aquele lugar de Luz, trocou o nome, né, de Luz para Betel, mas no verso 20 ele fez um voto com Deus. Olha que voto mais lindo. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que faço? Se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que ponho posto por coluna será a casa de Deus de tudo quanto me deres, e certamente te darei o dízimo. Imagina o voto que este homem fez com o Senhor. Ele falou: se o Senhor me guardar em todo este meu caminho, eu não tenho nada aqui, eu só tenho uma pedra de travesseiro. Mas se o Senhor me guardar, me alimentar, me dar vestimenta, cumprir tudo isso que o Senhor tem sobre Abraão, Isaque e sobre a minha vida, então o Senhor será o meu Deus. Eu te servirei por todos os meus dias. Jamais deixarei de servir ao Senhor. E foi exatamente isso que Jacó fez, queridos. Ele iniciou sendo mentiroso, sendo suplantador, enganador,
mas ele deu um basta, e não no fim da carreira, mas ele deu um basta neste lugar, naquela situação desesperadora que ele se encontrava, onde ele não tinha nada, onde ele não tinha pão, onde ele não tinha água, onde ele não tinha esperança, mas ele tinha a bênção de seu pai, ele tinha a direção do seu pai e, ainda melhor, ele teve a voz de Deus falando com ele diretamente em sonho. Então faça um voto com Deus, mas não faça um voto de tolo. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero te servir por todos os dias da minha vida. Eu particularmente já fiz esse voto com o Senhor. Independente de ser pastor de ovelhas, eu quero me dedicar a servir a Deus todos os dias da minha vida. Porque uma vida sem Deus, ela é uma vida vazia. Salomão, ele disse, vaidades de vaidades, vazio de vazios. Então, aquilo que não tem hoje, amanhã você tem. Porque basta o mal, basta o dia o seu próprio mal. Quero deixar então essa palavra e que este lugar espiritual, este lugar emocional, este lugar físico, este lugar natural que você está, que está totalmente ao contrário do teu gosto, da tua vontade, é justamente aí que Deus vai operar um grande milagre sobre a sua vida. E eu quero profetizar, porque é no meio da guerra, é no meio da tempestade, é no meio do deserto, é no meio das aflições que Deus opera, queridos. E uma outra coisa que é linda e maravilhosa, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por aflições, são os momentos que nós mais oramos a Deus. Vocês lembram quando Jó estava naquele sofrimento, amargurado, e os seus 3 amigos chegaram para consolarem Jó, e ao verem Jó, o lugar, a condição, toda aquela situação que Jó estava vivendo, eles não tinham palavras para falar para Jó. Mas o que Jó viveu? Jó viveu o milagre. Jó viveu a transformação em todas as áreas da vida dele. Jó recebeu tudo em dobro do que tinha. E quando aqueles 3 amigos começaram a falar, eles começaram a falar bobagem, queridos. Ô Jó, você deve estar assim porque você pecou. Você deve estar assim porque você cometeu algum erro, não é? E muitas vezes nós falamos bobagem. Então, queridos, não vamos falar bobagem. Vamos crer somente. Porque o próprio Jesus disse para Tomé, Tomé, eu estou aqui, pode tocar nas minhas chagas, olha aqui dentro dos meus olhos, mas mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram.